Boa noite a todos. A gente agradece mais uma vez pela participação, né, nesse importante webinar de reabilitação cardiovascular, mais um da Sociedade Mineira de Cardiologia. Aproveitamos o momento para agradecer aos nossos colegas, Dr. Juliano Gardengue e doutora Renata Cruzeiro, pelo aceite, né, em estarem compartilhando conosco aí o conhecimento de vocês aqui nessa noite. E antes de apresentar o nosso tema e os nossos palestrantes, eu já inicio fazendo convite a todos vocês para o nosso congresso mineiro semana que vem, né, o 34º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia, quinta, sexta e sábado, na Associação Médica em Minas Gerais, e especialmente na sexta-feira, no dia 11, nós teremos o nosso terceiro simpósio multidisciplinar em reabilitação cardiovascular, esse ano em conjunto com o congresso do DERC, do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nos vemos lá. Então, nosso tema hoje é o estado da arte na prescrição do treinamento físico aeróbio e resistido na doença arterial coronariana. E para iniciar, falando para a gente do treinamento aeróbio, nós vamos convidar a doutora Renata Cruzeiro, fisioterapeuta cardiovascular especialista titulada pelo COFITO, mestre em ciências da reabilitação pelo UFMG, especialização em reabilitação cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialização em fisiologia do exercício pela Unifesp e proprietária e gestora da RC Fisioterapia, clínica referência em fisioterapia cardiovascular em Belo Horizonte. Bem-vinda, doutora Renata, fica à vontade. Muito obrigada, Manuela, obrigada, Ana Paula, pelo convite, a sociedade. É uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez, em um novo formato para mim, mas não para a gente enquanto grupo, mas muito legal esse convite. E aquecendo as turbinas, a gente está aqui realmente animando para a gente poder se encontrar na semana que vem de forma presencial, abraçar, compartilhar histórias, compartilhar conhecimento. Acho que isso que é o mais legal de tudo isso. Então, hoje, né, me coube trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o treinamento aeróbio na doença arterial coronariana. Então, um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a prescrição do exercício aeróbio na doença arterial coronariana, sabendo que a reabilitação cardiovascular ela é um componente fundamental para a melhora dos pacientes, a melhora funcional, a melhora clínica, e está associada a uma melhor qualidade de vida e custo-efetividade, e também a uma redução no risco de mortalidade cardiovascular, de infarto do miocárdio e hospitalizações nessa população. O treinamento aeróbio, ele tem como grande objetivo aumentar a capacidade cardiorrespiratória. E quando a gente está falando de capacidade cardiorrespiratória, a gente quer dizer uma melhor captação e extração de oxigênio pelos pulmões, e essa captação e extração de oxigênio lá na periferia também, nessa troca gasosa que ocorre gerando ATP, e a capacidade cardiorrespiratória ela é preditora. Uma boa capacidade cardiorrespiratória ela é importante porque a capacidade ruim é preditora de eventos cardiovasculares futuros. Ou seja, uma pessoa que tem um consumo de oxigênio, uma boa capacidade cardiorrespiratória, ela tem menos eventos cardiovasculares. E, além disso, uma boa capacidade cardiorrespiratória está associada a uma melhor qualidade de vida em pessoas com doenças cardiovasculares. Os objetivos do treinamento aeróbio nesta população é a gente, de forma bem objetiva e quantitativa, alcançar um aumento de 15% no consumo de oxigênio do início até o fim do programa de reabilitação, e também aumentar em até 40 METs da terceira sessão à última sessão. Por que da terceira sessão? Nessa terceira sessão, o paciente ele já está familiarizado, ou seja, ele já passou por 2 sessões, que são aquelas sessões de ajustes iniciais. Então, é importante que dessa terceira até a última sessão a gente consiga alcançar esse objetivo de aumento de 40 METs. Também, na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, deve ocorrer um aumento de 10% e até 70 metros da distância percorrida do Incremental Shuttle Walk Test. E aqui a gente traz, né, algo que, principalmente para os fisioterapeutas, a gente adora falar sobre, que são os testes funcionais. E neste contexto,
os testes funcionais, os testes de campo, eles trazem para a gente essa importância da avaliação e da gente conseguir mensurar de uma forma quantitativa essa melhora da capacidade cardiorrespiratória. Eu vou falar um pouquinho, né, porque eu sei que isso é uma ânsia de muitos de nós, mas entendendo que o principal objetivo aqui dentro desse contexto dos testes são, de fato, para a gente entender para onde estamos indo e onde estamos caminhando e como que o nosso paciente se porta ao esforço. Bom, as recomendações principais de prescrição de treinamento aeróbio é determinação desse treinamento e das suas particularidades deve ocorrer após uma avaliação minuciosa e uma estratificação de risco. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que o paciente ele vai ser bem avaliado por uma equipe multi, vai passar por uma estratificação de risco, e nessa estratificação de risco, a gente vai determinar e delinear qual que vai ser o segmento do nosso paciente. A gente precisa considerar qual que vai ser o modelo de entrega da nossa reabilitação. Hoje em dia fala-se muito e a gente tem muita evidência sobre a reabilitação em domicílio, seja ela com a presença do profissional, seja ela via teleatendimento, e também se essa reabilitação vai ser realizada na clínica. E a gente parte sempre dos princípios desses componentes, da frequência, intensidade, tipo, tempo, volume, prescrição, FIT-VP, para a recomendação e para a prescrição do treinamento aeróbio com foco na intensidade, que é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, mas nós vamos discutir bastante todos os outros componentes. Então, vamos lá. A nossa prescrição, ela então parte desse acrônimo FIT-VP, e aqui eu vou trazer então a frequência para vocês. A frequência preconizada na literatura é de um treinamento de 3 a 5 dias por semana, e esse treinamento deve se somar com aqueles exercícios que são realizados em casa, com aquilo que o indivíduo realiza na sua rotina, com aquilo que a gente vai incorporar para ele de treinamento, e isso deve ser de acordo com a preferência do paciente. Então, já pulando aqui para o tipo, né? Qual que é o tipo de exercício, ou de ergômetro, ou de equipamento ideal para a gente prescrever? O tipo é aquele que o paciente gosta de fazer. Claro que dentro do nosso centro de reabilitação, a gente muitas vezes tem a esteira, tem a bicicleta, porque isso facilita a nossa monitorização. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai precisar submeter o nosso paciente a um treinamento, inclusive que seja mais específico para o tipo de atividade que ele realiza, principalmente quando a gente está se tratando de esportistas, que tem sido cada vez mais comum, né, aparecerem esportistas no nosso centro de reabilitação. Então, eu vou submeter, por exemplo, um paciente que é ciclista a um treinamento na bicicleta, porque isso me diz um pouco sobre um princípio também, que é da especificidade. Mas sempre dentro da preferência do paciente. O paciente que treina dentro da sua preferência, ele é um paciente que tem uma maior adesão ao tratamento. E a gente sabe que a adesão é um grande problema, é uma grande barreira que os pacientes enfrentam e que a gente enfrenta enquanto gestor. Bom, qual é o tempo recomendado de treinamento aeróbio? O tempo de treinamento aeróbio de 20 a 60 minutos, contando aí o tempo de aquecimento e desaquecimento. E agora eu vou pular, depois eu volto na intensidade, eu vou pular aqui para o volume. O que é um volume de treinamento? Volume do aeróbio? O volume é o produto da frequência, da intensidade e do tempo. Ou seja, eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aqui no slide, porque ela nos diz sobre uma equalização fina. Então, eu posso ajustar qualquer um desses ponteirinhos aí, qualquer um desses ajustes que eu vou mexer no volume. Se eu ajustar a frequência, eu vou ajustar o volume. Se eu ajustar a intensidade ou o tempo de exercício. E o preconizado na literatura atualmente é um volume maior ou igual a 500 até 100 metros por minuto por semana. Isso aqui, né, um treinamento que seria considerado um treinamento moderado. E de 1.000 a 2.000 quilocalorias por semana. E a gente tem de recomendações de linhas gerais de 150 a 300 minutos por semana, exercícios de intensidade moderada, e manter o indivíduo ativo em alta intensidade de 75 a 150 minutos por semana. Mas olha que interessante esse estudo agora de 2025, né? Um estudo que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo. Ele nos diz sobre quais são esses níveis de atividade física que a gente deve ter como alvo, como objetivo semanal para essa população com doença
cardíaca. E, né, então, eles estão preconizando aqui esses níveis, igual eu tinha dito, aí, de 1.000 a 2.000 quilocalorias por semana, ou de 500 a 1.000 metros por minuto por semana, para a gente ter benefícios gerais, vamos dizer assim, dos fatores de risco cardíaco, os benefícios cardíacos. Mas quando a gente está falando de progressão da doença cardíaca, né, especialmente da doença arterial coronariana, ou até mesmo de regressão da doença arterial coronariana, a gente precisa de aumentar um pouquinho esse volume de exercício para que a gente alcance esses benefícios. Então, o exercício aí numa intensidade, num volume, né, semanal de 2.000 a 2.500 quilocalorias ou de 1.000 metros até 1.250. E a gente sabe que se o objetivo também envolver uma perda de peso, a gente precisa aumentar ainda mais esse volume, ajustando intensidade, tempo ou a frequência, certo? Então, isso é algo que a gente tem que pensar e está sempre na nossa mente. A gente, enquanto fisioterapeutas, né, muitas vezes a gente se esquece do que o paciente está fazendo. E isso inclui o que ele está fazendo lá fora, e não só as 2 ou 3 vezes por semana que ele vem no nosso centro. Vamos lá, a progressão. Como que a progressão ela deve ocorrer de uma forma que seja segura? A gente progride um componente de cada vez. Então, a gente começa progredindo ou a frequência, ou a intensidade, ou o tempo, e a recomendação é que primeiro atingimos o tempo preconizado para depois atingirmos a intensidade. Então, a gente evolui primeiro no tempo e depois a gente aumenta a intensidade. E esse aumento do tempo ele deve ser de 1 a 5 minutos por sessão, até alcançarmos o tempo determinado, e o aumento na intensidade deve ser de 5 a 10%. Então, tomar muito cuidado com aqueles aumentos bruscos, tanto de intensidade quanto de tempo, porque a gente perde um pouco no quesito segurança. A gente conhece o comportamento do nosso paciente, como ele vem evoluindo até ali, mas muitas vezes a gente não sabe como que ele vai se comportar quando a gente aumentar esse volume, essa intensidade de treinamento. Então, a gente tem que fazer isso de forma gradual para que o paciente se exercite de forma segura. E existem aqueles pacientes que não toleram nem 10 minutos de exercício contínuo, pacientes com uma capacidade cardiorrespiratória muito deficitária. E para esses pacientes, então, é recomendado que eles façam exercícios intervalados com descanso passivo. Como é que funciona isso na prática? Eu coloco meu paciente, por exemplo, na bicicleta, ele faz 3 minutos. Chegou, ele não aguenta mais, Renato, minha perna está doendo, estou muito cansado, e a gente vê pela escala de Borg, não consegue. Descansa, descansa, respira, toma uma aguinha, 2 minutos, 3 minutos, vamos voltar e vamos tentar de novo? Consegue mais 1 minuto? E assim a gente vai progredindo nesses intervalos para a gente alcançar um volume que seja o volume adequado. E uma outra estratégia de progressão para esses pacientes que não toleram esse exercício contínuo é aumentar a frequência, né? Então, se o paciente vai na reabilitação 2 vezes por semana, entrega para ele um cicloergômetro para ele fazer em casa, se ele tiver condições clínicas, né, e tiver segurança, para que ele faça esse exercício lá na casa dele mais 2 dias, 5 minutos todo dia, ou traga ele de volta, aumenta aí a frequência semanal, mesmo que o tempo da sessão diminua, e assim a gente vai modulando cada componente da prescrição para a gente alcançar esse volume ideal. Bom, em relação à intensidade, né? Intensidade que aí algo que gera muita dúvida para a gente enquanto profissional. A nossa diretriz, ela traz alguns métodos de prescrição de intensidade moderada, né? Então, trazendo que a gente deve trabalhar com a intensidade moderada, iniciar na intensidade moderada, e é assim mesmo, principalmente na fase 2, aquela fase pós-alta hospitalar. Trazendo, então, como métodos a prescrição pela sensação subjetiva de esforço, pelo teste da fala, pelos percentuais da frequência cardíaca pico, pela frequência cardíaca de reserva e pelos limiares do teste cardiopulmonar. Mas a gente também recebeu um presente, o último ano, né, que foi esse estudo da Juliana Milani, do Maurício, desse grupo tão precioso aí, que trouxe para a gente essa imagem, e essa imagem ela nos diz sobre o nível de acurácia, ou seja, o nível de assertividade que eu vou ter ao prescrever por determinadas formas, por determinados métodos. E
O método que é considerado o padrão ouro e a melhor estratégia é a prescrição por meio do teste cardiopulmonar de exercício. Então, a prescrição entre o limiar ventilatório 1, que é o limiar anaeróbio, e o limiar ventilatório 2, que é o ponto de compensação respiratória. Então, quando a gente está treinando o nosso paciente dentro dessa zona, pacientes com doença arterial coronariana, a gente está ali numa intensidade moderada, a gente começa sempre com o limite inferior e vai evoluindo, e até que o paciente atinja ali com tranquilidade aí dentro da fase 2 até a fase 3, esse treinamento até o limiar ventilatório 2. Essa seria a estratégia excelente. Mas a gente sabe que na realidade, na maioria dos serviços, não existe o teste cardiopulmonar de exercício. Então, a gente precisa lançar mão de outras estratégias e de outras formas de prescrição que não seja com análise de gases. Então, uma outra forma que é muito mais acessível, né, especialmente aí nos grandes centros, nas cidades, mas até mesmo em cidades, né, interior, que tem a presença aí do teste de esforço, a gente consegue fazer uma prescrição com o teste de esforço, teste na bicicleta, teste na esteira, teste ergométrico. E que tem uma boa aplicabilidade, que são os percentuais aí da frequência cardíaca de reserva e também a frequência cardíaca nas equações preditivas. Eu vou trazer isso no próximo slide para vocês entenderem isso de uma forma melhor. E também ele traz para a gente esse estudo que a gente prescrever pelo percentual da frequência cardíaca pico é questionável. E vou explicar também para vocês um pouquinho sobre isso. E aí, logo em seguida, né, que é algo, como eu disse, né, a prescrição por meio de testes funcionais é algo que a gente tem uma sede, a gente busca muito, porque é muitas vezes a realidade da maioria dos centros de reabilitação, e eles consideram, né, que essa prescrição por meio de testes funcionais é o recurso mínimo, né, o que a gente precisa minimamente fazer se não tiver recursos. Então, o que não dá para fazer de forma nenhuma é prescrever sem conhecer como que o seu paciente vai responder ao esforço. Então, a gente precisa submeter o nosso paciente a uma avaliação bem feita, na qual o organismo vai passar por um estresse aeróbio. E nesse estresse, a gente vai ver como que é a resposta inotrópica, a resposta cronotrópica, a percepção de esforço, se ele vai desenvolver arritmias, como que está o comportamento à recuperação, a gente precisa entender isso minimamente. Se ele está, então, falando aqui, por exemplo, dos testes funcionais, se ele está dentro do predito ou não está, se ele está muito abaixo do predito, a gente precisa entender isso, mesmo que tenha um nível de acurácia um pouco menor, né, do que as outras formas de prescrição. E é considerado, né, de alta inacurácia, ou seja, algo que a gente deve evitar, o uso das equações preditivas do percentual da frequência cardíaca pico, por meio dessas equações, em especial as equações que levam em consideração somente a idade. Então, as famosas equações, né? Não vou falar exatamente quais são aqui para não tendenciar, mas a gente usar as equações que tem que utilizam somente da idade como variável para a gente tentar chegar na frequência cardíaca ali de reserva, a gente está fazendo uma estimativa que muitas vezes a gente pode estar hiperestimando a capacidade funcional do nosso paciente real, ou seja, treinando o nosso paciente um pouco além do que ele deveria, ou subestimando e treinando o nosso paciente muito aquém do que ele deveria. E sempre levar em consideração a percepção de esforço pela escala de Borg e o teste da fala, que eu vou trazer também um pouquinho mais à frente. Então, evitar, né, o uso de fórmulas de predição da frequência cardíaca pico pela idade. Vamos lá. Então, eu vou trazer aqui algumas fórmulas e se alguém tiver interesse depois, né, abre aí, guarda esse QR Code aí, no final também eu vou deixar ele disponível. Isso vai estar disponível para vocês de uma forma mais organizada no mapa mental, que eu desenvolvi especialmente para vocês, mas depois vocês abrem aí para não perder aqui o conteúdo da aula. Vamos lá. A intensidade, então, idealmente é prescrita por meio do teste de esforço cardiopulmonar entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2. Na ausência do teste de esforço cardiopulmonar, teste ergométrico, um teste de esforço no qual o paciente vai ser monitorizado. E se esse teste ele tiver alterações significativas, a gente deve treinar esse paciente a 10 batimentos abaixo
da ocorrência dessas alterações, sejam elas anginas ou sintomas cardiovasculares, platô, queda da pressão arterial sistólica, uma pressão sistólica acima de 240 e uma diastólica acima de 110, depressão do ST maior que 1 milímetro, que acontece muito na nossa população com doença arterial coronariana, isquemia miocárdica detectada ou anormalidade moderada a severa na cinética da parede miocárdica ao esforço, as arritmias ventriculares ou outros distúrbios de condução, ou outros sinais de intolerância ao esforço, certo? E com base nesta frequência cardíaca que a gente atingiu lá no teste de esforço, a frequência cardíaca pico, aí a gente pode prescrever, então, por meio de fórmulas e da frequência cardíaca de reserva, o nosso treinamento. Sempre começando na intensidade moderada e fazendo a progressão para a alta intensidade. Então, o que significa essa intensidade moderada? De 40% a 59% da frequência cardíaca de reserva. E o que é a frequência cardíaca de reserva? É a frequência cardíaca pico, obtida no teste de esforço e não aquela utilizada por meio de fórmulas que levam em consideração uma variável, que é a idade. Então, a frequência cardíaca pico do teste menos a frequência cardíaca de repouso. E aí, então, eu decido qual que vai ser a intensidade, em qual momento meu paciente está, qual é a estratificação de risco dele. Se eu vou começar com 40%, evoluir para 59%. Se eu vou começar com 50%, evoluir até aí quase 90%, sempre mantendo aí um bom controle da percepção subjetiva de esforço, tendo certeza que o seu paciente entendeu bem a escala de Borg, que ele sabe o que é um esforço moderado, que ele sabe o que é um esforço um pouco intenso. E, então, essa frequência cardíaca de treinamento, né, a gente utiliza essa fórmula, que é a frequência cardíaca repouso, mais o percentual que a gente quer treinar da frequência cardíaca de reserva. Existem algumas fórmulas que levam em consideração outras variáveis, por exemplo, se o teste ergométrico foi realizado na esteira ou se o teste de esforço foi realizado na bicicleta. Se eu quiser encontrar a frequência do limiar ventilatório 1, então eu posso levar em consideração outras variáveis, por exemplo, a frequência pico do teste, a frequência cardíaca de reserva e os MECs atingidos, aí eu calculo aqui para o limiar 1 para o limiar 2 e treino aí nesse intervalo. Se o teste foi realizado na bicicleta, é uma outra fórmula, levando em consideração a frequência cardíaca de repouso. E se eu quiser simplesmente fazer uma estimativa ali da frequência de repouso no limiar ventilatório 1, né, em linhas gerais, eu posso fazer esse cálculo da frequência cardíaca de repouso mais 42% da frequência cardíaca de reserva, que vai ser o equivalente à frequência cardíaca do limiar 1, e 77% da frequência cardíaca de reserva vai ser equivalente aí ao limiar ventilatório 2. Então, depois vocês abram lá o QR Code que vocês vão ter acesso a isso de uma forma bem organizada aí para entendimento. Bom, de recomendação geral, a gente faz a intensidade moderada e a gente prescreve a intensidade moderada de exercício para os pacientes com doença arterial coronariana. O que acontece? Pacientes de mais baixo risco, ou a gente quer melhorar muito o consumo de oxigênio do nosso paciente, o exercício de alta intensidade, ele leva sim a um aumento do VO2, mas existem vários desafios para a gente chegar nessa alta intensidade ali, né? Próximo dos 90% ali, dos 85% a 90%. Existem sim grandes desafios. E dentre eles é a manutenção dessa alta intensidade a longo prazo. É difícil, é um risco de lesão, é um risco de indução à isquemia e arritmias, o próprio viés de seleção de pacientes. É difícil a gente selecionar os pacientes que sejam mais jovens, que tenham mais disposição e que sejam pacientes que, de fato, vão ser pacientes de baixo risco para indução de isquemia. E, né, o exercício, a modalidade, então, que a gente tem discutido bastante, que trouxe um grande benefício para esse aumento da capacidade cardiorrespiratória. A gente sabe que o consumo de oxigênio, né, é a medida aí, padrão ouro para a capacidade cardiorrespiratória. Então, o treinamento intervalado, ele vem como uma estratégia para a gente conseguir esse aumento do VO2 sem que o indivíduo permaneça na alta intensidade o tempo inteiro. Então, o intervalado nada mais é do que manter ali alguns ciclos de exercício em alta intensidade e alguns ciclos de exercício em moderada intensidade de forma intervalada. E sim, nos pacientes com doença arterial coronariana, essa meta-análise traz para a gente aqui um benefício do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade em relação ao moderado contínuo.
Bom, e na ausência do teste de esforço? Beleza, Renata, mas eu não tenho nem como fazer no meu serviço, no meu centro, lá no posto de saúde, lá no SUS, seja onde for. Não tem como fazer essa prescrição com teste de esforço, não tem teste de esforço. Em linhas gerais, a recomendação é: os pacientes com síndrome coronariana aguda, a gente treina com 20 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso, né? A gente vai estar ali no limiar mais inferior, sabendo que, na verdade, a gente pode sim superestimar, né, isso e tomar muito cuidado com os pacientes que estão beta-bloqueados, porque nem sempre é muito fácil a gente entender essa resposta deles cronotrópica ao esforço. Nos pacientes que já são revascularizados, né, seja por cirurgia de revascularização do miocárdio ou pela angioplastia, aí a gente ganha aí, né, uma gordurinha, vamos dizer assim, a gente ganha um pouquinho mais e a gente pode trabalhar 30 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso, pensando que a gente precisa manter essa percepção subjetiva de esforço entre 10 e 11, que estaria ali próximo ao limiar ventilatório 1, e entre 13 e 14, próximo ao limiar ventilatório 2. Então, se eu quero, né, começar com uma intensidade moderada, é aqui, né, entre fácil e relativamente fácil, entre fácil e moderado. E se eu quero aumentar a intensidade, então vai para relativamente cansativo, ou vai para um pouco difícil até difícil. E usando também o teste da fala. Como que funciona esse teste da fala? Esse grupo trouxe para a gente aí, de uma forma bem interessante, uma prescrição do exercício aeróbio na reabilitação que é baseada na frequência cardíaca nesses estágios do teste da fala. E a população que eles estudaram, né, muito semelhante ao que a gente está falando, a população, 86% eram pacientes com doença arterial coronariana, então dá para a gente aplicar aqui sim para a nossa população. E eles utilizaram, então, fizeram um teste de caminhada, 2 testes de caminhada, na verdade, seguindo aí o protocolo da ATS, né, da American Thoracic Society, pegaram ali o melhor teste, qual que foi a frequência cardíaca pico, naquele teste que o paciente percorreu a maior distância, este é considerado o melhor teste, e aí pegaram a frequência cardíaca pico desse teste, fizeram algumas análises, e como que foi feito o teste da fala? Eles pegaram a velocidade média do teste de caminhada e colocaram o paciente na esteira com um protocolo incremental, com uma velocidade baseada nessa velocidade média no teste de caminhada de 6 minutos. Então, eles pegaram ali, ó, a partir de 70% da velocidade média e foram incrementando a cada 2 minutos a velocidade. E quando chegou aqui a 110% da velocidade atingida no teste de caminhada, eles começaram a aumentar a inclinação. Então, todos começavam com 2% e aumentando a inclinação até 12%. E aos 30 segundos finais de cada estágio, ou seja, de cada incremento, eles solicitavam ao paciente que recitasse um parágrafo, e esse parágrafo tem 36 palavras, não é falar qualquer coisa, né? Tá tudo bem? Isso não é teste da fala, ou ver se o paciente está ofegante. É solicitar que ele fale aquele parágrafo específico, ou seja, tem uma metodologia por trás disso. E aí, então, era perguntado, né? Você está confortável para falar? E aí o paciente falava, sim, eu estou confortável para falar, isso significa que o teste da fala é positivo, mais ou menos, ou seja, o teste da fala é mais ou menos, ou em alguns estudos, né, equívoco, e o teste da fala negativo é considerado quando o paciente fala, eu não estou confortável para falar. E a gente, né, consegue observar mesmo que o paciente fica bem ofegante. E aí, então, como que é a prescrição com base nisso? O que foi observado é que o último estágio do teste da fala positiva, ou seja, aquele último estágio, aquela última frequência cardíaca que o paciente atingiu naquele teste da fala positivo, no último momento que ele disse que estava confortável para falar, ela tem uma boa correlação com a frequência cardíaca no limiar ventilatório 1, no teste de esforço cardiopulmonar. E a primeira frequência cardíaca do teste da fala negativa, ou seja, no primeiro momento que o paciente fala que não está mais confortável para falar, ela se correlaciona com a frequência cardíaca do limiar ventilatório 2. E também se correlaciona com a frequência cardíaca pico no teste de caminhada de 6 minutos. Então, olha que interessante. Eles puderam concluir que os estágios do teste da fala positiva e negativa são uma maneira objetiva de prescrever exercício. Por quê? Eu vou trabalhar entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2, ou seja, entre o último teste positivo e o primeiro negativo
que é onde o paciente não se sente mais, ou seja, ele vai trabalhar ali dentro de uma zona na qual ele está naquela fase equívoca, na qual ele está numa intensidade moderada entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2, no último positivo e no primeiro negativo. E aqui também a gente consegue observar uma associação com a escala de Borg entre o Borg 11 a 14 e entre 4 a 7, bem aí na intensidade moderada mesmo. Esse estudo também traz algo interessante, que é exatamente nos pacientes que apresentavam isquemia ao esforço, muito típico nos pacientes com doença arterial coronariana. Essa isquemia, ela ocorria exatamente neste momento do teste equívoco, que é essa intensidade, essa primeira ocorrência, né, de isquemia, que era nessa mudança de teste positivo para teste equívoco. E esse teste equívoco estava exatamente a 10 batimentos do último positivo, ou seja, em pacientes que têm essa condição de arritmias, de isquemias detectadas no elétrico, a gente consegue observar ao esforço, a gente pode treinar 10 batimentos abaixo do primeiro equívoco, ou com mais segurança ainda, treinar no último positivo, né, quando não existe de forma alguma os testes de esforço. Não é a situação ideal, a gente tem que partir lá daquela imagem que a gente está indo, né, do nível de acurácia maior para o menor, mas existe aí como um norte também, para nos dar uma direção. Bom, então eu posso prescrever por testes funcionais? Os testes funcionais, eles são fundamentais na avaliação. Como eu disse lá no início da aula, a gente consegue entender comportamento ao esforço, a gente consegue entender toda a evolução, o ganho de capacidade cardiorrespiratória, mas na prescrição as evidências são muito esparsas, não são grandes as evidências sobre prescrição. Existe aqui, né, nesse posicionamento da sociedade neozelandesa e australiana, lá na recomendação que eles fazem. E assim, a gente pesquisando, né? Na sociedade brasileira não tem, na americana e canadense não tem, na europeia não tem, mas na neozelandesa e australiana tem, possivelmente, porque eles usam muito os testes de caminhada de 6 minutos, e aí eles colocam, então, dentre aqui, ó, as formas de prescrição de intensidade de exercício aeróbio, né? Claro, sempre o padrão ouro é o consumo de oxigênio, que é o 40 a 60% do VO2 máximo, de moderada intensidade, mas também a frequência cardíaca máxima, percentuais da frequência cardíaca máxima de reserva, e ele traz, né, uma média de velocidade aí de 80% de moderada, da velocidade moderada no teste de caminhada de 6 minutos. Mas o padrão ouro sempre vai ser a prescrição pelo consumo de oxigênio, pelo teste de esforço cardiopulmonar, limiar ventilatório 1 e limiar ventilatório 2 para intensidade moderada. E um estudo do grupo lá, dos meus colegas lá do Dante Pazanese, eles trazem para a gente, mas aqui na população com insuficiência cardíaca, né, essa alternativa para prescrição, então, usando a frequência cardíaca pico do teste de caminhada de 6 minutos, que ela tem uma correlação boa, um R de 0,81, com a frequência cardíaca do LA, no teste de esforço cardiopulmonar. Olha a diferença, lá no trabalho anterior, o teste de caminhada de 6 minutos, ele estava correlacionado com o limiar ventilatório 2, e aqui com o limiar ventilatório 1. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas prescrições e qual é a população que a gente está olhando e avaliando, porque a gente pode errar, e pode errar feio, né? Superestimar muito essa população. Os pacientes com insuficiência cardíaca, eles apresentam sim uma capacidade cardiorrespiratória menor, mas geralmente menor, né, do que os pacientes com doença arterial coronariana, mas a gente pode correr o risco de errar. Por isso que a inacurácia vai ficando muito maior quando a gente perde essa objetividade de medidas. E aqui com o teste do degrau, então eles fizeram uma correlação com a frequência cardíaca pico no teste de esforço com o teste do degrau, a frequência cardíaca pico no teste do degrau com uma correlação excelente, de 0,89. Então, sendo uma alternativa aí para pacientes com insuficiência cardíaca, né? Eu quis trazer aqui justamente para a gente esquentar um pouco a nossa discussão também.
Bom, um grande desafio, né, que eu trouxe da última vez também, que a gente sempre tem que lembrar, são os pacientes que têm angina refratária, né? São pacientes que realmente são muito desafiadores do ponto de vista da prescrição do treinamento, não só do aeróbio, do resistido, da reabilitação de um modo geral, porque são pacientes que têm um baixo limiar isquêmico, então a gente fica muito limitado e são pacientes difíceis que a gente necessita de um teste de esforço e de monitorização contínua para ver se está tendo alguma alteração elétrica. E existe um relato de caso, né, que é até essa imagem foi retirada desse estudo, que eles trabalharam esse paciente entre o limiar anginoso e o limiar ventilatório 1, ou seja, para vocês terem uma ideia, o limiar anginoso era mais baixo do que o limiar ventilatório 1, e mantendo a angina até 3 na escala de 0 a 10. E esse estudo também do mesmo grupo, é o grupo de São Paulo, e aí com um N maior, né, não é um estudo de caso, mas eles avaliaram a troponina T de alta sensibilidade e observaram que após uma sessão de exercícios prescrita no limiar ventilatório 1 ou no limiar de angina, não há uma lesão miocárdica evidente. Então, pode ser que a gente tenha alguma segurança para prescrição nesse ponto aí, para esses pacientes que são tão desafiadores, mas que exigem da gente também a nossa atenção, não podem ser esquecidos e têm benefício grande na reabilitação. Bom, para finalizar, então, fica aí, né, o nosso grande convite para a gente se encontrar na semana que vem. Tá aí, chegou, né, gente? Chegou o nosso Congresso Mineiro de Cardiologia, conjunto com o Congresso do DERC. Se vocês não acessaram a programação ainda, eu sugiro fortemente que abram, porque à medida que vocês forem lendo, vai dando vontade, né? E a gente vai ficando mais animado, e a gente quer que chegue logo para a gente poder aprender tanto e conhecer também tanta gente, estar perto de tanta gente muito bacana aí da nossa área. Então, o convite, né, a Manu já falou, eu vou reforçar, do Simpósio de Reabilitação Cardiovascular, que está na sua terceira edição, e os 2 últimos foram um marco, realmente um marco para a nossa profissão, para a nossa área. E esse ano, aí, né, trazendo ainda o DERC junto, vai ser sensacional, vai ser muito legal. Então, dia 11 de julho, aqui está o QR Code aí para vocês se inscreverem agora mesmo. E aqui está o QR Code para quem quiser ter acesso às referências bibliográficas e aquelas fórmulas, todo o mapa mental da prescrição do exercício aeróbio nos doentes arteriais coronarianas. A gente se encontra no simpósio, daqui a pouquinho eu acho que vai abrir para dúvidas, e eu estou aqui à disposição de vocês sempre, né, para o que precisarem. Muito obrigada pela atenção. Excelente palestra, Renata. Muito obrigada. Nossa, aprendemos muito aqui, com certeza. Sempre uma honra aí para nós, né, ter sua presença, enfim. Agora a gente, né, para dar continuidade ao nosso tema, vou convidar o professor Dr. Giuliano Gardenchi, que vai falar para a gente sobre o treinamento resistido. Professor Giuliano, ele é fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício e doutor em ciências, com área de concentração em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é consultor do Instituto de Ensino e Pesquisa e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia Hospitalar do Hospital e Maternidade São Cristóvão, em São Paulo também, coordenador científico do Centro de Ensino e Treinamento da Clínica de Anestesia de Goiânia, coordenador científico do Hospital Encore, em Goiás, coordenador científico do Instituto de Neurologia de Goiânia, também em Goiás, membro do Corpo Clínico do Hospital do Coração, Anis Hassi, isso mesmo, Goiás, coordenador científico da Faculdade CEAF, divulgador científico da Central da Reabilitação, coordenador do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular da Sobrafir no Brasil. Muito obrigada, professor, doutor Giuliano. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu acho muito legal estar aqui com vocês, tá, gente? Obrigado aí pela audiência. É muito legal receber. Eu estava vendo os nomes aqui, eu queria poder cumprimentar um por um que está presente. Mas como a ideia é poder discutir e o tempo urge, então vou compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês possam aí me dar essa honra de me ouvir pelos próximos 20 minutos aí. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar de treinamento resistido dentro da doença arterial coronária. Cada vez mais é fundamental entender o tanto que isso aqui é importante para o negócio dar certo, e muito honrado de estar dividindo essa sessão com a Ana, com a Manu, com a Renata, só gente do mais alto garbor e elegância, e esse que vos fala. Vamos nessa. Meus caros, se você está na dúvida se vai ou não, não tenha dúvida. Se você estiver em Belo Horizonte, vá. Se você estiver em Minas, vá. Se você estiver no Brasil, vá.
porque é um evento histórico. Eu estou nesse carnaval faz muito tempo sambando para saber quando junta Derek, a Mineira, vai sair coisa muito legal. Então, chama a atenção de vocês, não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje, estudar Muda o Mundo e é lá que a gente vai estar junto para discutir, trocar essa energia que faz a transformação acontecer. Então, entra no site, vai atrás, porque tua vida muda quando você estuda. Dito isso, eu já fui lá algumas vezes e cada vez foi mais legal que a outra. Ano passado eu fui 2 e podia ter ido mais, porque cada reunião foi mais mágica que a outra, e só reforçar o tanto que é bacana estar dentro de Belo Horizonte discutindo reabilitação cardiovascular. Esses são os empregos que eu represento hoje. Agradecer a todos eles, que se não fosse eles, não tinha leite na mesa das crianças aqui em casa. Eu tenho o maior conflito de interesse, exercício é o melhor remédio, e hoje nós vamos falar de treinamento resistido para você ficar craque nesse sentido. E esse treinamento resistido significa saber onde você está mexendo. Quando você pensa, você quer trabalhar uma valência de força máxima, você quer trabalhar resistência de força, você quer trabalhar força hipertrófica. Traduzindo isso, é lógico que não vai ser em 20, 25 minutos que a gente vai ficar craque nisso. Mas uma coisa que eu tenho que falar para todo mundo que está vendo esse momento aqui é: vá rever a tua fisiologia, assuma que você não sabe o suficiente, todo dia um pouquinho, porque quando a gente estuda fisiologia neuromuscular, a gente descobre detalhes que a gente não sabia antes. Eu estou falando a gente porque todo dia que eu leio alguma coisa nessa área, eu percebo a minha pequenice no saber. Então, a gente, quando simplifica um pouco, pensa nas fibras tipo 1, nas fibras vermelhas, e você perceba, seja qual for a intensidade, está usando elas, mas quando você vai beliscando uma intensidade moderada, você vai usando além delas as fibras que são chamadas de brancas, que vão até se transformando em fibras intermediárias, mas que a máxima do esforço é você tentar manter as suas fibras de força bem. Por que manter as fibras de força bem? Porque você olha para esse gráfico simples e você consegue enxergar o seguinte: se você trabalha bem as suas fibras de força pura, as fibras 2x, aquelas hipertróficas bala, você também está treinando todo mundo. Então, o treinamento resistido cada vez mais ganha relevância. Por quê? Porque no aeróbio, se você começa levinho, você está brincando aqui. Quando você aumenta a intensidade, começa a beliscar isso aqui. Mas quando você trabalha o resistido bem prescrito, pensando nos exercícios moderados para maior intensidade, colocando mais carga no decorrer do tempo, você trabalha uma valência muito importante que melhora a performance até do aeróbio. E cada vez mais, quando a gente está treinando as pessoas que chegam para a reabilitação, não sei na clínica de vocês, no serviço de vocês, mas para mim só chega gente muito frágil, muito doente. E é cada vez mais importante entender que eles vão ficar um tempinho no ergômetro, lá no aeróbio, lá na bicicleta, na esteira, mas eles passam a maior parte das primeiras sessões trabalhando contra a resistência, para preparar essa estrutura para suportar o estresse das repetições, 300 cicloevoluções por minuto, centenas de passos numa sessão. Então a gente tem que entender que só porque ele é cardiopata, porque ele é coronariano, normalmente ele já tomou mais sol, já está passando mais carnavais. E as alterações fisiológicas são muito bem descritas na literatura, até nesse livro que eu tenho a honra de participar. Se você bate o olho aqui, você vê, quando você é jovem, você tem fibra tipo 1, tipo 2, beleza? E quando você fica idoso, o que acontece muito com você é que as tipo 2 diminuem, são mais tróficas, elas vão embora. Então, de novo, aquilo que você precisa ter para dar conta do recado de funcionar, fazer força, abrir uma janela, carregar alguém, você vai perdendo com o tempo. E vai acontecendo, e você vai perdendo, além da força, a densidade mineral óssea, e não é sozinho. Você veja aqui, ó, você vai perder densidade de motoneurônio, sua ativação neuromuscular vai piorar, e é uma coisa muito legal, porque no treinamento resistido, ao invés de você conseguir mudar isso aqui rapidinho, fazer voltar os tipos de fibra, uma coisa muito legal do treinamento, e marquem o que eu estou falando para vocês, é que você, em poucas sessões, já consegue melhorar a ativação neuromuscular daquela estrutura. Então, olha que interessante, se você tem como meta hipertrofia, está mirando errado. Tua meta principal, quando você começa o treinamento resistido, é melhorar essa ativação neuromuscular, e a gente pode discutir num outro momento, no simpósio semana que vem, como é que a gente faz isso bem com a prescrição bem feita. Ativar a unidade motora, você melhora a função muito mais precoce do que antes de você conseguir induzir uma adaptação neuromuscular importante, até porque isso é fundamental. Por que é fundamental você entender de músculo? Porque quem não tem morre mais, especialmente na doença coronariana, que é o nosso tema de hoje. Quem é
mais fraco morre 60% a mais. E fraco significa devolver força. Eu não consigo levantar aquele peso porque eu tô fraco, tem que devolver a força pro cara, e isso tem que ter especificidade de treino. Tem que começar gentil, mas tem que buscar a meta. Nós vamos falar já já como eu faço. Gente fraca morre antes. E sabe qual é o problema? Se o envelhecimento já come músculo, a doença cardiovascular, estrutural e até ela se tornar estrutural, o próprio fator de risco já faz seu músculo começar a se lenhar, já faz o músculo começar a definhar. E uma coisa importante que eu ressalto em vermelho aqui é essa frasezinha. Olha para mim, para a tela e pensa comigo, ó. Alteração entre anabolismo e catabolismo. Como é que eu traduzo isso na prática? Porque parece simples, mas vamos ver a minúcia disso aqui quando a gente vai para os artigos para tentar entender. Então bate o olho e se assuste, porque é difícil mesmo, cheio de detalhes, mas tem uma coisa que é fundamental que vocês compreendam. A pessoa que tem cardiopatia crônica, a pessoa que tem pneumopatia crônica, a pessoa que tem as duas coisas, que é muito comum, DPOC com IC, a IC que vem normalmente de origem isquêmica, né, na doença arterial coronária. Sabe qual é o problema, pessoal? O problema é esse aqui, ó. Ela tem uma legenda super detalhada na figura. Se você tiver com tempo para estudar, cai para dentro dela, desse artigo que eu estou mostrando para vocês. E agora não é hora de ler legenda, mas é hora de você pegar o seguinte: quem tem doença cardiovascular crônica, pneumopatia crônica, tem um mecanismo sinalizador de atrofia hiperdesenvolvido, que vem pela inflamação crônica da doença, vem pelos radicais livres, vem por toda uma sinalização bioquímica que vai levar você à destruição da sua massa muscular, a proteólise importante, fenômenos de deaminação. E o problema não é só esse. Aqui você acabou de estimular seu catabolismo, mas para azarar de uma vez o cardiopata, o que acontece é que ele inibe completamente a via hipertrófica. Então é dificílimo para um paciente cardiopata grave, para o pneumopata grave, estimular mecanismo de síntese proteica. Aí você volta para o que eu falei, fundamental então você estimular um movimento da forma correta e controlada, porque fazer hipertrofia é muito difícil, mas devolver a função neuromuscular, que vai devolver função, é bem mais possível. Então você consegue derrubar um pouco dessa bioquímica que não é mole de ser derrubada porque é complexa. E desde sempre, eu não vou falar desse negócio aqui agora, mas quem já viu uma aula minha sabe que eu mostro sempre, e o duro de ficar com cabelo branco é que quando desenvolveram Profísio de fisioterapia cardiovascular, o capítulo 1 do ciclo 1 da vida, quando foi começar a falar, falaram: professor, vem aqui e escreve quais são os mecanismos que levam à alteração da capacidade funcional. Eu escrevi dezenas de páginas, mas o resumo da obra é esse: o paciente vai ficando cada vez mais inflamado e o músculo dele primeiro vai recebendo menos sangue, depois começa a funcionar pior, e quando ele recebe menos sangue e funciona pior, o próximo passo, ele começa a morrer e se destruir. Além de um outro monte de coisa que vai dificultar a tua vida, tem menor transporte de oxigênio, tem qualidade do sangue pior, tudo é pior. Então você começa o jogo numa baita desvantagem para fazer o cara melhorar. Os músculos dele não tão bons. E quando você para ler artigos que falam de estrutura muscular, antes de ensinar como é que eu faço para reabilitar, você pega um desses que está grandão na tela para chamar a sua atenção, para você falar: peraí, o professor está falando isso aqui é importante, deixa eu ler essa pipoca aqui, para você entender que o negócio continua sendo difícil. Então imagina, seja na insuficiência cardíaca com fração reduzida, com fração preservada, até dentre os tipos de insuficiência cardíaca, lembrando, na maior parte dos casos a origem é isquêmica, ou seja, passou pela doença coronariana, você tem até fisiopatologias diferentes para causar perda de músculo, de função e massa muscular. E o que acaba resultando no que eu já falei: o cara não tolera fazer exercício, a vida fica uma porcaria, ele morre mais. Isso tanto na periferia quanto na musculatura respiratória. É claro que nós não vamos falar disso hoje, mas o treinamento muscular inspiratório é uma forma de treinamento contra a resistência também, e poderia ser pleiteado numa aula como essas, que nós vamos poder discutir fortemente lá no simpósio. E aí você veja que legal, aquele mesmo artigo desafiador que eu falei para vocês, ele fala de um monte de alterações que são mais ou menos o resumo da obra. Você estimula o catabolismo, inibe o anabolismo para tudo quanto é lado, e quando você começa a treinar, ó que bacana, quando você trabalha resistido, que é o foco de hoje, você consegue melhorar o anabolismo e consegue reduzir o catabolismo e consegue melhorar a ação antioxidante e consegue melhorar a captação de cálcio para entrar. O retículo larga cálcio, estimula a troponina, desloca a tropomiosina e você melhora a qualidade da contração.
Tem medicação que não consegue fazer isso, treinamento bem feito, resistido e caprichado, dá certo. Então, é bacana entender que você tem potencial transformador na vida do cara. E isso é tão importante quando você pega esse estudo aqui, pessoal, muito legal. Você veja aqui pensando em pneumopatia crônica e perda de função muscular. O que mais conta não é a piora da fração da função pulmonar. O que mais conta é perder trofismo do músculo. Esse aqui é o cara que morre, quem tem menos massa muscular. É a mesma coisa aqui do lado. Você vê IMC e função pulmonar, você vê como é que funciona. Quando o cara tem baixo peso e tem pouco músculo, esse é o cara que morre. Quando o cara tem peso normal e tem pouco músculo, esse é o cara que morre. Então, o músculo faz diferença. Tanto é verdade que após transplante, olha que importante, quem tem menos força morre mais. Então, você veja, pneumopata, cardiopata, overlap entre as duas coisas, quem tem menos força morre mais. E esse último aqui, o D, olha que bacaninha, fadiga da perna e capacidade de trabalho. Olha que bacana. Pessoas normais e pneumopatas graves. Quem é muito fraco, seja normal ou pneumopata, não aguenta fazer nada. Agora, quem tem força, mesmo sendo doente, aguenta ir mais longe, fazer mais carga. Então, quando você devolve função para aquela musculatura, e nós nem estamos falando de trofismo, estamos falando de função, fazer o cara aguentar o desafio pelo aprendizado neuromuscular, especialmente, com as outras adaptações que levam mais tempo para acontecer, você muda a vida do cara. Isso faz toda a diferença. E se você veja essa revisão sistemática, que é para DPOC, mas a gente sabe que a insuficiência cardíaca direita, o corpo pulmonar, está muito presente nessa população. E quando você olha para cá, ó, treinamento resistido progressivo, tem que ter progressão, a professora Renata mostrou isso muito bem, ó que bacana. Exercício de resistência progressiva levam a aumentos apreciáveis na força. E a força é importante, não tanto o trofismo, o que vai ser transferido para o desempenho. Isso aqui diminui mortalidade, pessoal. Se o cara aguenta mais, ele morre menos. Então não tem jeito, tem que trabalhar resistido, porque o aeróbio sozinho não faz mágica. E você pega 2025 para falar de coronariopatia. Olha, não tem jeito. Programas de reabilitação cardiovascular que são baseados em exercício melhoram a sobrevida, reduzem infarto e pós-infarto. E ainda até hoje tem gente que manda o paciente só caminhar, pegar pezinho de 1,2 kg ou 2 kg. Isso é uma derrota e ainda é muito frequente no Brasil e no mundo. Então, se você tem uma diretriz 2025 para síndrome coronariana aguda, que fala que na reabilitação cardiovascular o treinamento é fundamental, a gente tem que ser vetor de transmissão. Por isso que a gente tem que ir para evento, tá aqui agora à noite, porque isso aqui transforma o mundo que a gente vive. A gente discute assim, fala, tem que falar de reabilitação o tempo todo para gente teimosa começar a prescrever mais. E isso é tão importante, olha aqui, ó, quem teve uma síndrome coronariana aguda deve, não é pode, deve ser encaminhado para reabilitação ambulatorial antes da alta. Antes da alta. Não é deixar o cara sair, porque senão você perde o paciente. Aí reduz morte, novo infarto, reinternação, melhora tudo. Como é que você não vai encaminhar? É só maluquice, acontece demais no nosso Brasil. E olha que interessante, até domiciliar eles já estão falando. Antigamente era impensável. Ia falar, tem que ir para a clínica, monitor, 3 cardiologistas presentes, desfibrilador. E a gente vê, conforme a gente faz gestão de risco, que a realidade está mudando. Então a reabilitação começa a ser para mais gente. Agora, se você em casa não tem uma esteira, é mais fácil você pensar no treinamento usando as coisas da casa. E o treinamento resistido tem um lugar de fala muito grande. Agora, é claro, você vai chegar numa situação que às vezes vai ter que prescrever exercício resistido para gente que sabe um pouco mais do que a gente disso. E aí, sandálias da humildade, ô professor, você pode me ensinar aqui, porque você, sabe. Imagina você pegar um cara desse para prescrever resistido, que pode acontecer, tá aí, ele já internou algumas vezes para fazer cirurgia do coração. E se você pegar esse cara, você tem que ter estudado fisiologia, prescrição de exercício, fisiologia clínica do exercício, para não passar vergonha. Isso quer dizer, você vai pegar um cara que interna com uma força na preensão palmar de 120 pré-operatória e descobre que 12 horas depois ele está fazendo 90, descobre que esse cara perdeu 25% da geração de força em 24 horas, justamente porque você estimula uma resposta inflamatória que come a musculatura, cronicamente e agudamente. E o paciente que passou por um evento coronariano agudo, ele internou, fica com medo de fazer, e você tem que ir devolvendo para ele a funcionalidade, não só baseando-se no aeróbio, mas fundamentalmente complementando-se com o treinamento resistido. Isso hoje, volto a falar, porque eu me lembro em 2015, eu fui no Brasileiro de Cardiologia em Curitiba e tinha uma sala de treinamento de força que parecia ainda em 2015, que foi ontem, parecia que a gente estava falando de alguma coisa um pecado, e na verdade não é.
é, né? Mas é muito recente a liberação para esse tipo de coisa na cabeça das pessoas que prescrevem. Então dá para fazer isso no hospital, pessoal. A verdade é essa. Dá para fazer isso para todo mundo. Hoje em dia não é tanto barreira assim, treinamento pós-operatório, de revascularização, levantar as mãos, levantar a perna, o mais precoce possível. Então, como é que eu posso pegar um clínico que me fala: não, não, olha, não vai para academia, não pega peso, ou então aquelas senhoras que chegam para vocês e para mim e falam assim: olha, eu não quero pegar muito peso, porque eu não quero ficar forte. Eu falo: deixa comigo, eu garanto que eu não vou deixar você muito forte, mas confia em mim, que você vai sentir bem melhor. E se a pessoa já sai do hospital encaminhada, fazendo treinamento lá, não tem jeito de não dar certo. Agora, se você deixar ela ir para rua, cair na mão de alguém que fala: tadinho, você é coronariano, você é cardiopata, não faz exercício, aí você perde o paciente. Então, para não perder, tem que saber avaliar. Para não perder, já que a gente está falando diretriz, pá, NASA falando que pode, tem que saber avaliar. Quem não faz uma boa avaliação não faz uma boa prescrição. Tem que avaliar perda de força, tem que avaliar todo o compromete que vem no paciente sarcopênico. Você pode pegar um hand grip, pode pegar, não vou te ensinar a fazer isso agora, mas é um parâmetro que vocês viram, eu uso na internação pra caramba. E por que que é importante ter algum parâmetro? Porque ele te ajuda a pensar como ele está em relação a um valor de referência. Nem sempre bate, às vezes o MRC tá bom, o hand grip tá ruim, vice-versa, mas quanto mais você tiver ferramentas, melhor. Agora, se você não avalia a força, você faz uma avaliação pela metade. Você pega um teste como esse, de sentar e levantar de 5 repetições, que é super fácil de fazer e tem a ver com força de membro inferior, controle de tronco, você vai poder parametrizar. Por que que é legal fazer isso, dele sentar e levantar completamente? Porque a partir dali você tem valor de referência, pessoal. Você consegue ver: meu paciente está bem, está mal, de acordo com a idade, qual é o tempo que ele leva, como é que ele faz, para ter um parâmetro, ele está bem ou está mal. Porque se você percebe que ele está mal, você começa a tratar e prescrever. O que que tem que acontecer daqui a um mês? Ele tem que melhorar a performance. E se você não medir, você perde parâmetros. Então você tem que medir e reavaliar para ver se o cara está progredindo, senão não dá certo. E você tem corte, sabe? Quando você pensa em sarcopenia, quando você pensa em avaliação, está muito bem publicado já. E você pega ali, ó, a força do hand grip para homem fez menos de 27, tá ruim. Para mulher fez menos de 16 kg a força, tá ruim. Você pega o teste de sentar e levantar da cadeira, demorou mais de 15 segundos, está péssimo. Isso é marcador para sarcopenia, de acordo com o consenso europeu. E você não pode negligenciar isso, porque uma coisa é você falar: ah, ele está fraco. Outra coisa é você falar: olha, eu fiz testes funcionais, ele tem vários marcadores que associam ele com sarcopenia, e sarcopenia mata. Então, quando ele começar a fazer o resistido comigo, o que eu vou fazer é esse paciente melhorar e afastar ele da morte, porque você tem um monte de evidência que fala isso. Se você quiser, você me pede, eu te mando o PDF dessa aula depois, você pega ela, vai argumentar com o seu paciente, com a família dele especialmente, para eles se convencerem do tanto que faz diferença. Pega um marcador funcional tipo um SPPB da vida, que quando você melhora um ponto, já quer dizer que o cara está melhorando. Isso aqui tem tudo a ver com capacidade funcional, mas tem tudo a ver com força. Você vai fazer o cara ficar em pé com os dois pés, tem que ter estabilidade. Você vai pegar ou botar o cara com um pé na frente do outro. Se não tiver musculatura para estabilizar esse cara, ele cai. E você vai pensando: nota baixa aqui é matadora. Você pega até a velocidade da marcha que ele vai fazer em 4 metros, você vai ter que pensar quanto tempo ele levou. Isso aqui é muito mais uma valência de força, de capacidade de manter o controle do tronco, do que uma valência que tem a ver com fibra tipo 1. É a velocidade que ele tem para partir de um ponto isolado parado e cumprir 4 metros. Então tem valências que são muito específicas e vocês têm que lembrar sempre quando está medindo alguma coisa: nunca meça uma vez só, senão você erra. Tem o efeito aprendizado, a gente pode falar disso num outro momento, especialmente semana que vem no simpósio. Dito isso, pessoal, olha esse teste. Olha que coisa. De novo, teste sentado da cadeira. O cara está numa cadeira e não consegue levantar. Imagina, ele nota 0. E só daí, você não precisa nem fazer o resto. Esse cara tá muito mal. E aí você vai pensar: tudo bem, ele tem que fazer 5 vezes. E ele demora muitos anos. Se ele faz rápido, tá bem. Mas você tem esse parâmetro fácil? É a coisa mais ridícula de fazer e às vezes a gente não usa. Como é que vai fazer? Sai prescrevendo só empírico. Você precisa só de uma cadeira e um cronômetro. Então, me permita te dizer que você tem que argumentar e medir, mensurar e mostrar para a família, saber representar o tanto que seu treinamento resistido está entregando o resultado. Então, eu queria chamar a atenção para isso de novo. O cara tem um SPPB menor ou no máximo 8, ele também morre mais, pessoal. Se o cara sai de 8 e vai para 12, a vida do cara melhorou muito. Se melhorar de 8 para 9, já melhorou muito. Então, é legal pensar que essas valências, que tem muito a ver com capacidade neuromuscular, são facilmente medidas com baixo nível de equipamento. Então, é uma fala muito importante.
Agora, especificamente nos coronarianos, ano passado teve o Congresso Europeu e ficou muito claro o tanto que a gente está em alta, é uma ação que está crescendo na Bolsa. Nessa diretriz de 2024, eles mencionam a palavra exercício literalmente 159 vezes. Antigamente tinha duas. Eu trabalho com isso desde 90 e alguma coisa, no século passado, tinha duas ou três menções para exercício do tipo don't do it, não faça. E agora eles falam pra caramba de exercício. Botam lá no slide da projeção, olha, é dieta saudável, exercício, perder peso, fazer coisa de reabilitação. Isso é vida. Isso é tão legal que tem lá as diretrizes, mas você veja, primeiro item da diretriz para terapia guiada, tá lá, ó, treinamento físico, 30 a 60 minutos de atividade moderada, a Renata já apresentou, 5 vezes por semana, isso faz parte. Mas aqui eles não especificam treinamento existido. Para ver direitinho, você tem que ir para cima da diretriz. Eles falam uma frase muito forte no coronariano. Olha que bonito. Exercício físico, seja sozinho ou no contexto da reabilitação cardiovascular, leva a redução de hospitalização, redução de evento adverso, menos mortalidade, melhora o perfil de risco nos pacientes coronarianos crônicos. Então, exercício é uma terapia que should be offered, tem que ser oferecida para todo mundo que está no contexto de doença e prevenção secundária. Já teve e eu não quero que tenha de novo. Tem que fazer exercício. E a gente pega os pacientes, saem do hospital pós-estente com indicação de repouso de 1 mês ainda, aquelas coisas que não fazem o mínimo sentido. Então a gente tem que ser vetor de transmissão que o exercício começa precoce. E o mágico dessa diretriz de 2024 da Sociedade Europeia é que eles pela primeira vez mencionam coisas de prescrição, tipo eles falam fit. Olha, frequência, intensidade, Renata mostrou pra gente muito bem, mas a gente sabe mais que eles, porque a gente sabe que o fit é fit VP, tem que ter volume, progressão, ajuste. E isso é pensando no treinamento aeróbio, treinamento existido e até nessa imagem aqui, ó. Olha, assistência ao paciente com insuficiência cardíaca descompensada, quer dizer, tá na UTI com droga vasoativa e você vai botar o cara para correr? Normalmente não, é no leito trabalhando contra a resistência. Então tudo começa a caber. A coisa está aumentando, mas a gente tem que saber mexer. Quanto mais grave, mais expertise você tem que ter para fazer um resultado legal. E olha o que eles falam no treinamento existido. Ele tem que ser feito em adição aeróbio, associado com menor risco cardiovascular e diminuição da mortalidade por todas as causas. Então, se alguém te falar, olha, não vai na musculação, fala, desculpa, senhor, mas olha, a diretriz europeia deixa claro que ele tem que ser feito. E eles sugerem uma prescrição, 1 a 3 séries de 8 a 12 repetições, começando leve, chegando até 80% da capacidade máxima, pelo menos 2 vezes por semana, 8 a 10 diferentes exercícios com grandes grupos musculares, você usa a sua criatividade, vai estudar biomecânica, vai estudar musculação, porque faz toda a diferença, especialmente se você praticar também. É difícil prescrever sem praticar, é bom para você sentir o que se sente na hora, então se envolva mais na academia. Isso está na diretriz europeia, então pega lá, ó. Quem faz mais, olha, as maiores reduções na mortalidade estão nos pacientes que aderem. E quem adere? Quem tem mais estabilidade neuromuscular para não ter uma lesão. Se você trabalhar a musculatura para dar essa estabilidade tendínea, articular, muscular, você azeitar as engrenagens do paciente com mais líquido sinovial, isso vai fazer o paciente aderir mais e ter menos dor tardia. Então, tem que manter ele aderido e você vai entendendo que isso vai sendo mensurado também, vendo qualidade de vida, capacidade de desenvolvimento, para você fazer a progressão o tempo todo. Tem que manter essa fase 3, não pode deixar o paciente se perder. Se ele sumir, já liga logo, olha, reforça para a família, é importante, não vamos parar, porque senão ele some. E para terminar, pessoal, essa questão de como eu faço é muito ampla. É claro que cada paciente é um paciente. Esse é o espaço que eu uso, como eu faço individual, eu não atendo em grupos, mas é o meu perfil, dá para fazer em grupo também, você vai ter que só fazer a gestão de risco. É que, como eu falei, eu pego gente muito frágil e muito doente. Então, você vê que eu não tenho grandes pesos aqui na minha sala. Meus pesos vão até 5 quilos, mas o que eu tenho é fisiologia para prescrever a intensidade usando essas cargas que se adapta muito bem para a maior parte das pessoas. E quando eles se respondem bem dentro da minha clínica, normalmente num período que vai não ser superior a 10, 12 sessões, eles já são encaminhados logo para a academia, porque lá na academia eles têm a estrutura de treinamento existido que eu não consigo ofertar e nem quero ofertar aqui. Então eles não moram na minha clínica é para uma transição para que eles possam lembrar os músculos que existem, estimular o aprendizado neuromuscular
e começar a trabalhar com maiores cargas dentro do ambiente da academia. Então, isso é um convênio que eu criei com um ex-aluno meu. Eu mando de cada 10 pacientes que eu atendo, 9 vão parar na academia dele. Eu vou lá treinar junto com a galera, tirar dúvida, é um mó barato. Então, assim, dito isso, pessoal, para prescrever no treinamento existido, é cronômetro para você marcar tempo, é escala de Omni-Rese, tem que ensinar o paciente a ancorar a escala, qual foi o maior peso que você pegou na vida, qual que é a baba maior, para ele entender isso. Aqui na primeira, segunda sessão ele se confunde todo, mas tem que ter aferência visual, tem que apresentar a escala, documentar, porque se hoje ele treinou e falou, hoje no final da série de 10 foi 4 e amanhã virou 3, já tem um marcador para você poder fazer progressão, você tem que ficar ligado nisso. Quanto tempo ele levou para realizar? Controlou a fase excêntrica, que é mais importante que a concêntrica para ganhar massa, para desenvolver força? Se você controla a volta, isso traz mais benefícios. E tem várias orientações de quem talvez não seja tão praticante de exercício, mas já começam a falar, olha, até com exemplos de como fazer prescrição, como é que eu faço para fortalecer. Claro que não são os melhores desenhos, mas já dão margem, porque estão na Circulation, publicados em 2024. Olha aí, 8 a 10 exercícios, grandes grupos musculares, 1 a 3 séries, começa com uma e vai aumentando, começa com menos repetições e vai aumentando, leva esse paciente ao limiar de fadiga, sem exagerar, mas é legal você buscar uma certa falha na contração, não na primeira semana nem na segunda, mas com o tempo você vai desafiando esse paciente, entendendo que a dose mínima tem que ser no mínimo 2 vezes por semana. Idealmente, na minha realidade, eles trabalham resistido entre 2 e 3 sessões por semana e o aeróbio mais vezes. É assim que funciona. Então, pode usar peso corporal, é tão bom quanto treinamento de academia, mas é claro que você tem que ter músculos que suportem o peso corporal e às vezes não é tão mole. Quando você isola os músculos lá no treinamento resistido na academia, é um pouco mais fácil. Tem dicas de como fazer prescrição. Eles falam muito de uma repetição máxima, não é o que eu uso na minha prática. Eu uso muito aferência visual pela escala de Omni, lendo os sinais vitais do paciente. Mas se não está verdinho, moderado é vida, porque você pega fibra tipo 1, belisco 2A e muitas vezes beliscos 2X também. Então você vai pensando, moderado nessa intensidade 4, 5, 6, 7 na Omni, você vai acertando. E séries que parecem estar sempre entre 8 e 12, a frequência mais ou menos 2 vezes por semana, buscando desenvolver valência de força e resistência. Lógico, se você adaptar, cada paciente é um, você vai poder trabalhar também a alta intensidade, não é contraindicado. E eu nem concordo com essas contraindicações que estão aqui, acho que elas são muito cautelosas, daria para discutir uma a uma delas. Então, olha aí que bonitinho, se você usa pesos que vão de 8 a 12 repetições, isso favorece, ganha força e resistência, dá saúde cardiovascular e é seguro. Então você tem a dica de ouro aqui. E uma coisa legal que tem que dar progressão, tem que dar sobrecarga, para o cara continuar melhorando. A maior parte dos estudos perde o benefício, porque prescreve e deixa o cara fazendo um tempão. Você, quando paga o personal, ele te ajusta a carga toda hora. É a mesma coisa para o seu paciente. E essa regra é uma regra muito legal. Regra 2 para 2 que pode ser aplicada. Como é que é? Quando o cara consegue fazer 2 repetições a mais de um determinado exercício em 2 sessões consecutivas, você pode aí aumentar a carga, 2, 3, 5, até 10%. Aí ele vai diminuir as repetições, a hora que ele conseguir fazer 2 a mais de novo da tua meta, 2 sessões, você aumenta de novo. É assim que eles orientam fazer progressão de volume o tempo todo. Aqui um exemplo de um paciente isquêmico na pandemia, vocês percebam, fazer treinamento resistido, usando a escala de Omni, intervalos maiores entre as séries porque ele era hipertenso, para a pressão acomodar um pouquinho, evitar séries com mais 10 repetições no começo, iniciar um processo de adaptação neuromuscular 3 vezes por semana. Então ele começa lá 2, 3, 4 e depois dessas primeiras 2 semanas, ele vai buscar ali um 5, 6, 7, talvez um beliscal 8, se atinge o que você quiser e no começo adaptativo. É importante mandar esse professor da academia, isso ajuda muito e até a ordem para terminar faz diferença, pessoal. O que você faz primeiro, você faz melhor. O que você deixa por último, você faz pior. Esse estudo do Grupo de Brasília mostrou muito bem isso. Fazendo supino, o dia que começava era de um jeito, o dia que terminava era de outro. Portanto, muda a ordem, muda a abordagem, muda o exercício e quem fica para o final sempre é desprivilegiado. Então, o que começa é o que ganha mais. Então, vai mudando essa ordem para dar chance para todo mundo começar. Dito isso, pessoal, convidar vocês para conhecer a Central Flix, todo mundo já conhece, eu vi o nome aqui, a gente é um público até viciado, mas é lógico, a Central Flix é virtual, mas tem horas que a gente tem vontade de estar junto, pessoal. E se você ainda está na dúvida, se você vai lá encontrar com a gente semana que vem, dia 11, está logo ali, já está no meu cronômetro,
tira essa dúvida da tua cabeça e vai logo. Se você é de outro estado, vai logo. Tem hotel pra caramba em Belo Horizonte. Fica, se não tem dinheiro, fica em um lugar simples. Com o tempo você vai ter o dinheiro que você vai estudar mais. Então, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa aí, eu também falei mais do que eu gostaria, mas a ideia era estimular todo mundo a ser melhor. O desafio é muito grande e não é mole. Valeu. Excelente, professor. Nossa, muito bom. É muito bacana, né? Como que a gente aprende e, enfim, todas as vezes que a gente tem um evento, né, um momento de discussão como esse, sempre surge alguma coisa nova e, enfim, eu fico aqui pensando, né, o quanto que é importante a gente, principalmente a gente que também é professor, né, o quanto a gente precisa estimular muito essa questão da fisiologia do exercício, né, que é o que o professor Juliano bateu muito nisso, o Renato também comentou. Eu acho que às vezes a gente fica querendo buscar muitas fórmulas, né, para poder fazer e acontecer, e acaba que a gente esquece do básico, né, que são os princípios ali da individualidade, enfim, de uma série de outras questões que vão muito além disso. E eu tenho conversado muito com os estudantes sobre isso, e que vai muito ao encontro do que a Renata colocou no início, dessa questão do volume, de como que a gente organiza a estrutura de uma sessão, porque, como eu estava dizendo, não sei se vocês pensam dessa forma, né? Daqui a pouquinho a gente pode comentar a pergunta, que tem uma perguntinha no chat, mas o que eu vejo que às vezes as pessoas entendem a sessão de reabilitação como algo muito engessado. O paciente tem que fazer 30 minutos, ele tem que fazer, sei lá, X tipos de exercício, e na realidade não é assim. Às vezes a gente recebe um paciente, como a Renata colocou lá no início da fala dela, o paciente não vai dar conta de fazer 3 minutos, né? Enfim, a gente tem que ir adaptando isso de acordo com cada contexto clínico. Eu tenho reforçado muito isso com os meninos, né? Principalmente no contexto que a gente está lá no HC. Então, eu achei, assim, fundamental vocês tocarem nesses pontos da individualidade, da importância do conhecimento prévio à prescrição. Porque a gente está aqui para discutir prescrição, mas vocês viram, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, o tanto de coisa que tem antes de você chegar lá na fórmula, né? Não adianta nada a gente falar de VO2 se você não sabe o que é VO2, se você não entende as engrenagens que a Renata colocou lá no inicinho da aula dela. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que vai servir de gatilho para que todos, né, que estejam aqui, que também vão participar do nosso evento na próxima semana, usem aí para como conduzir o estudo, que eu acho que é o ponto mais importante. Acho que nós estamos aqui também para estimular todo mundo a estudar e a fazer uma reabilitação cada vez melhor e de qualidade. Você quer falar alguma coisa, Manu, antes da gente abrir para as perguntas? Que tem umas Não, perguntinhas. não. Não, eu quero parabenizar, né, o Gil e a Renata. É sempre bom estar com vocês, né? A gente sempre aprende muito, né, Ana? Uhum. E lembrar isso, né? Eu sou muito da prática clínica. As diretrizes elas nos direcionam, mas no nosso dia a dia a gente precisa realmente fazer essa adaptação individual para cada paciente, né? Então esse contexto da gente conhecer a fisiologia do exercício, conhecer as nossas diretrizes, os testes que nós temos disponíveis, e aí sim determinar qual vai ser a melhor prescrição para aquele paciente, né? Não é uma receita de bolo, por isso talvez que eu brinco que não é uma área para amador, né? Porque realmente precisa, a gente precisa, é desafiador e a gente precisa adaptar aí diariamente. Eu acho que a gente podia abrir para as perguntas, né, Ana Paula? Acho que tem uma pergunta aí no chat, e ver se tem mais alguém que quer abrir o microfone, perguntar. Vamos lá. Exato. Até em virtude do avançar da hora, né? Porque a gente acabou Sim, passando um pouquinho. é, Bom, eu vou ler uma pergunta que está aqui, Manu, e aí vocês fiquem à vontade, tá? Para poder fazer essa discussão. A Annelise colocou aqui: em pacientes desnutridos, com caquexia, mas em acompanhamento nutricional, o treinamento deve ter algum cuidado, alguma pausa? Desde já ela parabeniza, né, vocês pelas palestras e agradece. Aí fiquem à vontade. A Annelise é especialista em geriatria e gerontologia, ela sabe muito bem. E a verdade é assim, quando a gente começa a pensar em prescrição para paciente caquético, a verdade é que às vezes uma série com poucas repetições já consegue promover alguns benefícios. Quando você recebe paciente muito
caquético, muito frágil, você não tem que pensar fortemente nessa intensidade, de repente 8 a 12 repetições com uma carga moderada. Você começa com uma série pouco peso e você já vê benefício. Então, ao invés de pensar em pausas de como você colocou, Anny, a verdade é assim, fazer uma série buscando até as 8 a 12 repetições com cargas muito leves e você vai perceber que a progressão vem, especialmente nesses pacientes caquéticos, a atuação da nutrição é muito importante e, eventualmente, dando estímulo do exercício mais a nutrição, se você não atingir o seu benefício, vale a pena nessa população fazer uma dosagem hormonal e aí para uma outra discussão, mas nessa população caquética, com suplementação nutricional e treinamento resistido já instalados, se você não tem resultado clínico importante, pensar até mesmo na prescrição dos anabolizantes, que aí sim é uma realidade que foram inventados para essa população, mas sem dúvida é uma população especial, mas que responde também ao treinamento quando estimulada de acordo. Excelente, professor. Renata, quer fazer algum comentário? Sim, né, sempre pensando e trazendo o nosso olhar para a função. É isso que o Juliano falou, a resposta vai vir, né, a resposta virá, mas o que é legal, além de ele ter aumentado 3 séries ou passou de meio quilo para 1 quilo, né, paciente caquético, quando consegue levantar 1 quilo, a gente fica feliz demais. Mas é saber que ele agora ele tolera andar até a cozinha, abrir o armário em cima, pegar um copo de água, se servir. Então, a gente avaliar também esses parâmetros aí de funcionalidade, de como que está a participação, isso é importantíssimo. E isso traz também, né, sempre o paciente aqui para perto, assim, para adesão, para ele entender, para ele compreender. É o resultado na vida real dele. Excelente. Muito obrigada, gente. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Silva. Ele pergunta, boa noite, sobre pacientes com ICFER e uso de inotrópicos e restritos no leito. Há estudos com eletroestimulação? Vocês têm algum conhecimento em relação a isso? Assim, Gabriel, eu estava semana passada no congresso da SOCESP, o professor Negrão mesmo mostrou um estudo em pacientes internados no ambiente crítico, realizaram a estimulação, uma melhora da reatividade neuromuscular, melhora do fluxo, melhora dos testes funcionais, exclusivamente com a estimulação. Então, depois, se você quiser, você me pede, eu te passo os trabalhos, Gabriel, mas tem um estudo lá do grupo da unidade de reabilitação do INCOR, uma tese de doutorado, que mostrou que a estimulação isoladamente já teve sua aplicação e resultados interessantes na população com ICFER internados em uso de inotrópico. Joia. Renata, mesma coisa? Não, sim, sim. Excelente, obrigada. Mais uma pergunta aqui do Carlos. Carlos Freitas, ele pergunta como fazer a gestão da mialgia quanto ao uso da estatina. Raríssimo de acontecer, Carlos. A estatina é muito mais mito do que realidade. E tem que ser tomada, assim. Quando o cara tem colesterol mais alto, quem tem a doença estabelecida, já botou um stent, tem que manter o LDL abaixo de 50. Tem que cada vez mais dosar a poliproteína A também, para a gente poder entender se o risco está controlado de fato. Mas a meta de LDL é muito mais importante. É raríssimo e na minha prática, eu posso dizer que em mais de 100 pacientes, menos de um vão ter algum tipo de mialgia. E normalmente essa mialgia aparece muito mais por causa do treino que por causa da estatina, mas que qualquer dor, ainda tem gente que fala muito da estatina causando mialgia, e esse é um evento raro, e cada vez mais as estatinas mais modernas causam menos disso. Não que não possa acontecer, mas pensar, por exemplo, como se levantou aí, monitorizar a creatinofosfoquinase, monitorizar a CK, se a estatina tiver algum fator agressor sobre a musculatura, a CK vai subir, mas normalmente não é o que a gente vê na prática. A dor às vezes está lá, mas ela vai ceder com o tempo e não se deve valorizar demais o papel da estatina na gênese da mialgia. É um evento raro, pouco frequente, que muitas vezes as pessoas se apegam nisso para não tomar. Aí morrem de infarto depois. Então é pouco lógico, embora possa acontecer, e aí vai ter que mudar. Existem outras drogas hipolipemiantes aí, mas é uma discussão aí. Mas não, a mialgia não é tão frequente. Na minha expressão, não sei como é que a Renata, a Manu e a Ana veem isso. Também, exatamente. Mialgia por outras causas, né? Mialgia pós-treino, então treinou, sentiu uma dor muscular, ou mialgia por um quadro inflamatório, uma doença associada, mas não quanto ao uso de estatina. Também a nossa realidade aqui é uma frequência muito baixa. E uma coisa importante dizer que a doença coronariana é uma doença crônica inflamatória, e essa inflamação Uhum. é subclínica, mas em vários momentos ela favorece lesão osteoneuromuscular. Então, nessa viagem, o que você tem que pensar assim, o treinamento bem feito tem ação anti-inflamatória. Então, com o tempo, essa dor deve ceder também, né? Então, é por aí. Excelente, professor. Importante explicar isso para o paciente, né? Porque eles vêm mesmo com esses mitos, eles vêm com essa ideia que vem aí da rede social, dessa informação, e eles
vem com isso muito forte. A educação em saúde dentro da reabilitação, ela é fundamental. Os pacientes, eles precisam saber a real, assim, e a adesão medicamentosa, ela precisa ser muito bem, a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro com esses pacientes. Excelente. Bom, tem mais uma pergunta, acho que dá para a gente fazer mais uma, né? Pode ser? É da Letícia. Letícia Residente, acho que é ela mesma. Renata, ela pergunta para você qual parâmetro de frequência para o shuttle você utiliza quando o teste ergométrico é ruim, dura 3 minutos, por exemplo. Para prescrição, eu não utilizo a frequência cardíaca do shuttle, tá? A frequência cardíaca no shuttle, ela me dá outras informações. Ela me dá uma informação se está tendo um comportamento cronotrópico adequado, então se aumentei a carga de esforço, se a frequência cardíaca está aumentando linearmente, ela me dá outros indícios. Mas eu não utilizo, por exemplo, a frequência cardíaca pico, né, que seria aí talvez, né, para prescrição. Por quê? Porque muitas vezes o paciente interrompe por uma limitação na velocidade, né, de atingir ali o cone dentro da velocidade, e às vezes é uma limitação até osteomioarticular, de uma incapacidade de marcha, de um déficit de equilíbrio. Então eu acho muito complexo a gente inferir que a gente pode utilizar a frequência cardíaca pico para prescrição. Não utilizo. Tem relação com aquele estudo que você mostrou, inclusive, né? Então, acho que isso é algo que a Sim. gente pode, né, discutir também na semana que vem aí. Gente, tem mais uma, pode ser? Para a gente finalizar? Por favor. Essa pergunta que eu acho que é super válida, que a Juliana Dias colocou, e aí a gente realmente encerra. Em relação ao teste de caminhada de 6 minutos na esteira mecânica, em caso de não ter um espaço para fazer o convencional, poderia ser equivalente ou não ao realizado em solo? Sim, né, existem alguns estudos aí que trazem uma correlação, e aí, claro que a gente tem que fazer ali os ajustes necessários, mas existem sim algumas evidências de que pode ser realizado na esteira, apesar do protocolo original e da gente ser um pouco apegado assim né, aos protocolos, é o que está na evidência e seguir exatamente ali, mas existe sim, né, o teste de caminhada que pode ser realizado na esteira, sim, né, isso tem uma equivalência, mas a gente tem que descontar ali, talvez, essa diferença mesmo, né? Porque o teste no solo, ele, assim como na esteira, ele é autocadenciado, mas no solo também o paciente faz uma redução na velocidade para fazer aquela volta, né, no cone. Então, a cada 30 metros ele reduz e volta. Na esteira, às vezes, ele fica num passo muito confortável, ele tem dificuldade de manejar o corpo na esteira. A esteira é diferente de uma caminhada no solo, que é uma caminhada mais funcional, mais do dia a dia ali do paciente. Então, sim, né, tem como a gente fazer o teste na esteira, mas o protocolo, e né, novamente aí a mesma questão aí do shuttle, né, a gente segue a prescrição do protocolo lá do teste realizado no solo. Perfeito. Então, Juliano, quer falar Não, é alguma isso coisa? mesmo, é por aí mesmo. Pessoal, então assim, eu agradeço imensamente vocês, né? Foi excelente. Mais uma vez aprendemos demais com vocês. Vocês são referências, então assim, eu fico muito honrada de poder estar aqui, né, com vocês e mais ainda, né, de saber que a gente vai se encontrar novamente na semana que vem. Então eu fico mais feliz ainda. E eu espero que todo mundo aqui tenha aproveitado muito, né? Foi um momento aí que a gente teve, na maioria aí do webinar, eu fui monitorando aqui, a gente estava com um quórum de 100 e pouquinhas pessoas, depois manteve aí 90, e a gente está aqui agora com praticamente 70 pessoas aqui firmes, e eu acho que é isso que é importante, isso que é bacana pra gente. Como o professor Juliano diz, vou parafraseá-lo, estudar muda o mundo, né? Então, eu acho que a gente fica muito feliz, assim, de participar, né, desse momento de capacitação aí com tanta gente bacana. Então, muito obrigada, professor Juliano, Renata, Manu também. E, Manu, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Obrigada a todos que estão aqui. Só agradecer e falar que a gente encontra semana que vem, né? Pessoalmente, presencialmente. Excelente, obrigada a todos, obrigada. Boa Isso aí. noite. Uma boa noite Tchau, para pessoal. Bom vocês. descanso. Valeu, Obrigada, galera. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até semana que vem. É disso que eu Até. tô falando. Tchau, tchau.